Agora a gente fala sobre cultura e produção audiovisual. Quem está aqui no estúdio com a gente é a diretora e roteirista Viviane Freitas, que está lançando um curta-metragem nesse final de semana. Olá, Viviane, obrigado pela sua participação aqui com a gente. O curta-metragem é o Éramos Três. Do que se trata esse filme? Primeiramente, obrigada por esse convite, é um prazer estar aqui. O Éramos Três é sobre uma família, né, uma mãe e um filho que esperam pelo pai em uma data especial. A questão é se esse pai vem ou não, né? Então nós retratamos ali o abandono paterno. Quanto tempo de duração o curta tem? O curta ele está com 18 minutos e 20 segundos. Legal que você. Agora chamando, fazendo uma pergunta, me mostra o quanto que é atual e o quanto que social essa mudança, né? É óbvio que não dá para pensar no Éramos Seis, né? Como as famílias hoje em dia estão cada vez menores, né? Como é que foi feita essa pesquisa? De onde é que veio a ideia desse tema específico, dessa mãe e desse filho que esperam esse pai que pode ser que chegue ou não? Perfeito. Esse curta ele nasceu durante a pandemia, então naquele momento de todos trancados em casa, eu e a minha parceira de roteiro e direção, a Lina, nós queríamos muito retratar a sociedade brasileira e nós escolhemos então esse tema que é tão latente, potente, da nossa sociedade, né? Sem dúvidas, permeia muitas famílias hoje, então veio dessa ideia. É claro que se nós pensássemos, todo mundo conhece uma mãe solo. Todo Isso. mundo conhece, né, um amigo, se não é a própria pessoa, né, ela tem um amigo que não tem pai, que não teve pai presente, ou então os pais que se separaram e o pai nunca está presente, né, essa tentativa de, ai, será que o pai vem no aniversário hoje? Né, e as mães que ficam, não, ele vem, né, talvez ele venha, né, então é muito atual, veio daí essa ideia. O curta é escrito e dirigido em parceria com a Alina Chiaradia, é isso? Falei o Perfeito. nome. Como é que foi o trabalho em conjunto? Vocês já tinham trabalhado juntas esse processo de criação, como é que foi? Nós nos conhecemos na faculdade, na Universidade de Cinema, nós fizemos faculdade em Curitiba, e a Lina foi minha primeira amiga na faculdade, e sempre deu muito certo essa nossa parceria, foi a primeira vez que nós escrevemos juntas, e nós não imaginávamos que ia dar tão certo, Sei. foi muito legal. E foi tranquilo, eu acho que uma direção em conjunto, ela tem seus desafios, e exige que uma ceda um momento, a outra em outro momento, porque claro, são duas pessoas, duas cabeças. A parte boa é que nossas referências são quase as mesmas, Legal. então nós temos muito esse match, né. Sei. E essa escrita, esse olhar feminino, você acredita que nessa obra específica trouxe algum diferencial para contar essa história dessa mãe e desse filho? Com certeza, porque não só pela sensibilidade, né, de colocar esse tema, mas também de entender a figura da mulher, da mãe. Nós ouvimos muitos relatos, né, de mulheres, então acho que entre mulheres esse relato talvez tenha sido mais sensível, né, de buscar esse lugar. Porque para além do pai ausente, nós temos uma mãe presente, né, então o curta ele não é apenas sobre o abandono paterno, é sobre quem fica também, né. E como é que funciona? Claro que é uma ficção, mas é uma ficção muito da realidade. É quase que uma foto, né? Um documento de um momento social do Brasil, né? Sim, sem dúvidas é muito tocante para nós, né. Inclusive, nós recebemos já algumas críticas, e dizendo: "Não, isso não existe, eu não acho que tenha uma mãe que de fato espere assim, que conte essas coisas para os filhos". E é muito curioso, né, porque trazendo alguns dados aqui, hoje nós temos no ano de 2024, até julho desse ano, 90 milhões de filhos sem registro de pai. Então é uma Uhum. história atual, é uma história que dialoga sem dúvidas com nossa sociedade. Quem dá vida aos personagens são os artistas, a Beta Cunha e o Diego Neves. Como é que foi a escalação do elenco e como é que foi o trabalho da direção de atores? Ah, ótima pergunta. Nós estamos trabalhando com uma veterana, a Beta Cunha é uma Até? veterana de Rio Preto, maravilhosa, muito generosa em cena. Então acho que isso para nós ajuda sem dúvidas, né, ter alguém que está disposta a ouvir, a ensinar.
E para esse curto especificamente, nós trabalhamos um pouco a direção propriamente para o cinema, porque ela é bem diferente da direção para o teatro. Então, nós temos momentos, né, nesse curta que há uma certa agitação das Sim. personagens, então é preciso ter aquele controle, né, para não virar uma novela, para não Isso. virar um teatro, né? Então, mas foi muito tranquilo. O Diego, a primeira, ele está debutando no cinema, o Que Diego está legal. debutando no cinema, então foi muito tranquilo. O Diego é muito talentoso e deu tudo certo no final. Acaba sendo os dois opostos, né? O Sim, Diego debutando e a Beta, que é uma referência, talvez sim, a maior referência em atuação feminina aqui em São José do Rio Preto, a Beta, e vocês têm essa sorte de ter a Beta no elenco de vocês. Essa produção, como é que foi? Você falou que a ideia começou na época da pandemia. Foi muito difícil de tirar a ideia, colocar a ideia no papel, do papel, produzir e de produzir depois executar realmente as filmagens? Demorou muito tempo isso? demorou. Nós fizemos em 2021 essa ideia, nós escrevemos o roteiro, um segundo tratamento desse roteiro, e aí nós engavetamos. Sei. Nós tivemos uma experiência frustrada, né? Nós tentamos vender ali o roteiro, não deu certo. E aí, com a Paulo Gustavo, né, com essa possibilidade dos editais, né, nós conseguimos então viabilizar. Então, desde 2021, nós viemos fazer em 2024, então tem um tempo. Qual que é a importância? Você acabou de falar que o curta recebe incentivo público. Qual que é a importância das leis de fomento, esses incentivos para a produção de audiovisual aqui no Brasil? Porque apesar hoje em dia dos equipamentos serem muito modernos e tudo mais, ainda é muito caro se produzir um filme, né? Sem dúvidas, né? Cinema é talvez a arte mais cara, se não a mais cara de todas, e é uma arte coletiva, então envolve ali a contratação para esse curta. Nós tivemos 27 pessoas, né, ao todo. Bastante gente, né? Então são muitas pessoas, muitos empregos, muitas funções. Sem incentivo público, isso não seria possível, porque imagina pagar 27 pessoas para fazer esse curta, então acaba se tornando um sonho coletivo. A lei de fomento, sem essa lei nós não teríamos o cinema nacional. Vamos passar esse serviço dessa pré-estreia. Filme tão bebezinho, ninguém viu ainda oficialmente, né? Como é que vai ser essa pré-estreia? Nesse fim de semana? É nesse final de semana, vai se passar no Cine Panorama, que é na sede da Cênica, às 20 horas. A entrada é gratuita. Nós estamos muito animados para exibir pela primeira vez. Sim, De fato, é bebezinho, ninguém sim. viu ainda. Então, nós contamos com todos lá. A entrada é gratuita? Isso, é gratuita. Vai ter alguma programação? Depois do curta, vocês vão bater um papo com o pessoal que estiver lá? Como é que está programado? Sim, nós vamos também exibir 2 outros curtas de outros diretores e nós vamos fazer um grande encontro de realizadores da cidade, de fato, para ter essa troca de experiências, a troca de experiência com o público, que é muito valiosa. Legal. Então, ó, reforçando para o pessoal aí de casa, exibição aberta ao público, dia 30/11, vulgo amanhã, sábado, às 20 horas, lá no Cine Panorama, que é na sede da Cênica. É na Avenida das Hortênsias, 263, lá no Jardim dos Seixas. O curta é o Éramos Três. E agora, depois que a gente pensa que acaba aqui, não, mas tem que Sim. circular isso aqui. Também é uma fase muito difícil na produção do audiovisual, não é? Essa circulação. O que vocês estão pretendendo? Participar de festivais? Como é que vai ser? Sim, inicialmente nós vamos rodar com o filme em festivais, espero que muitos, né? Isso Muito não é algo bom. que dependa de nós escrevemos para os festivais e com os aceites, espero que ele rode o mundo, né? Não só o Brasil, mas o mundo também, e levar um pouco do cinema do interior para outros lugares. Legal. Que influências, nesse caso específico, as suas influências pessoais na escrita e na direção, na filmagem, do que você gosta? O curta tentou se aproximar do trabalho de que autor? Sem dúvidas, eu vou citar a literatura primeiramente, porque nós temos como base, né, sempre o Guimarães Rosa, grandes autores brasileiros, a Bacana. Clarice Lispector e também o Beckett, né, um autor estrangeiro, porque ele retrata um pouco dessa busca, né, essa eterna busca de algo, essa espera, se vem ou não. Então, são referências que dialogam conosco. E pensando propriamente no cinema, não tem como não citar filmes de plástico. Acho que hoje é a produtora
mais influente, uma das mais influentes do Brasil, é o André Novaes, o Gabriel Martins, que retrata de fato uma brasilidade, né? Uma sociedade brasileira que não é aquela somente vista, né, na novela, Sim, um retrato pasteurizada, exatamente, né? Um retrato estereotipado do que é o Brasil, né? Do que é a família brasileira. Nós vamos ver no curta Éramos Três essas referências, né, de um Brasil, de uma casa simples, de uma família trabalhadora, de atores pretos, isso é muito importante, né? Bacana. E a parceria com a Alina, segue ou não? Como é que foi? Sim, nós estamos pensando em outros projetos, né? A Alina, ela não mora em Rio Preto, então, por conta da distância, acaba ficando um pouco Sim. mais complexo. Nós atuamos em outras áreas do cinema também. E por que não, né? Veio um curta, acho que bastante promissor. E pensar em próximos, né? O pessoal brinca, se vai ter um Éramos Quatro, não vai ter. Não terá um Éramos Quatro, mas quem sabe um futuro roteiro, um futuro trabalho.